E esses moleques, eles desceram na moto, correram atrás de mim e eu com medo, aí puxou minha camiseta, rasgou. Eu me joguei no meio do mato. E a casa estava toda ensanguentada, cheia de sangue por todo o chão. Os quartos estavam revirados, tinha vidro quebrado. Na hora eu consegui fugir, começou a me dar um ataque de pânico, eu não conseguia dormir, não conseguia ficar calmo. Começava a gritar, olhava pro chão, olhava pra janela, qualquer lugar já me dava medo. Tinha um cara do tamanho da porta com um fuzil esperando. Aí ele falou, veste a roupa, qualquer roupa, não pega nada e vamos embora. Roubos, furtos, estupros, sequestros e homicídios. A violência e a sensação de insegurança em São Paulo continuam altas. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a agosto de 2017, a capital teve 553 tentativas de homicídio e 453 homicídios registrados. Foram 1.574 estupros, 105.934 crimes de roubo, além de mais 130.169 furtos. Um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de agosto, mostra que 70% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes. A população sente medo até de sair às ruas. Começa agora São Paulo, Feridas do Crime. Produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo noturno da Fapcom. O crime vai e o crime vem. A quebrada tá normal, eu tô também. O movimento dá dinheiro, sem problema. E o consumo tá em alta como manda o sistema. Suelen Araújo tinha 21 anos quando foi vítima de sequestro com seu pai. Na época, o pai de Suelen trabalhava como segurança de uma empresa de ônibus e os criminosos queriam roubar R$60 mil do cofre. Em momento algum, colocaram uma bomba em mim, mas no meu pai chegaram a colocar e, por terem colocado nele, ele acreditou que tivessem colocado em mim também, como eles haviam dito para ele. Então, ele sofreu a ameaça de que se ele não conseguisse entrar na empresa e ir para fora, né, com a mochila e o dinheiro, que ele iria explodir o meu pai e eu. Suelen conta que os sequestradores colocaram um saco preto na cabeça dela e mandavam que ela se sentasse sobre as mãos, pois qualquer movimento estranho resultaria em um tiro. Eu sabia mais ou menos que eu tava numa chácara, porque eu ouvi o barulho de pedrinhas no carro. Esse foi um dos momentos que eu fiquei um pouco assustada, porque chácara é um lugar que, poxa, ninguém vai te achar. Nesse momento, eu acho que foi o momento que mais passou mil coisas na minha cabeça, principalmente porque eu tava com capuz e eu não podia ver onde eu tava, só podia me situar pelo barulho. A alta criminalidade é reflexo da violência urbana, não só em São Paulo, mas no país inteiro. O delegado Hamilton Montemor, de 68 anos, descreve o caso de maior impacto com o qual ele já se envolveu. Recebi uma informação de que uma quadrilha composta de 5 elementos estava planejando um roubo na empresa de transporte de valores denominada Transvalor, e a informação citava dia e horário que o roubo ia ser efetuado. Nos dirigimos àquela empresa e nos posicionamos aguardando a chegada dos ladrões. Quando eles invadiram o pátio interno daquela firma, demos voz de prisão e determinamos que largasse suas armas. Os bandidos não obedeceram e iniciaram um tiroteio, resultando na morte dos 5 assaltantes. Nenhum policial e nenhuma dos componentes da empresa se feriu e nada foi roubado. Além dos crimes motivados por dinheiro, existem também os casos de violência corporal. A maioria das vítimas fica com traumas psicológicos por muito tempo. A universitária Juliana Renzi, de 21 anos, foi perseguida e sofreu uma tentativa de estupro quando voltava para casa. Tudo aconteceu quando eu fui num salão de beleza no Tucuruvi. Meu namorado não pôde me buscar, acabei vindo sozinha. Isso já era umas 11 horas, 11h15. Passava a cara de moto, buzinando, mas consegui percorrer o caminho, entre aspas, com sucesso até a minha rua. Chegou na minha rua, eu fui acompanhada de 2 motoqueiros, já chegando mais ou menos próximo de casa. Esses moleques, eles desceram na moto, correram atrás de mim e eu corri com medo. Aí puxou minha camiseta, rasgou, mas eu me joguei no meio do mato porque o medo, o nervosismo fala bem mais alto e foi uma coisa bem marcante pra mim. Eles vieram em cima de mim, eu me machuquei, me arranhei, foi uma coisa bem chata, assim, complicada. Já a aposentada Nanete Monteiro, de 67 anos, estava com a amiga, o marido e a funcionária quando foi rendida por um grupo de adolescentes que passava na rua. Eu estava no portão com uma amiga e, de repente, fui abordada por um dos rapazes que estava num grupo grande passando pela minha rua. Eu não conhecia os assaltantes, nunca tinha visto. Dentro de casa, além de mim e minha amiga, estavam meu marido
e a moça que trabalha comigo. Nanete se sentiu muito apavorada com a situação. Além do trauma causado pela tentativa de assalto, ainda tentaram incendiar a casa dela após a morte do líder do grupo. Após o tiroteio, a morte do rapaz, ficamos com medo de que mais tarde pudesse alguém voltar do grupo mesmo, porque nem todos que estavam lá fora no grupo entraram. E à noite nós sofremos mesmo uma retaliação de alguém do grupo ou algumas outras pessoas, porque jogaram bombas de molotov dentro de casa, pegou fogo nas cortinas e nós tivemos que sair correndo com aquele fogaréu. Algumas vezes não é necessário nem sair às ruas para ser alvo da violência. No caso do administrador José Serântula, de 24 anos, a criminalidade bateu à sua porta. Quando voltava do serviço, escutou barulhos estranhos e desconfiou que havia alguém tentando entrar pela garagem. Era por volta das 10h30, 11h. Eu cheguei em casa, entrei com o carro na garagem. A hora que eu já tinha subido pro meu quarto, lá em cima, no segundo andar da casa, eu ouvi um barulho estranho. Quando eu vi esse barulho de vidro quebrar, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu irmão, avisei ele falando: Pedro, tem gente entrando em casa. E eu saí por trás da casa, pela varanda, e consegui me jogar na casa do vizinho. Ao ver a situação que a casa ficou depois da invasão, José afirma que passou por uma crise de pânico. E a casa estava toda ensanguentada, cheia de sangue por todo o chão. Os quartos estavam revirados. Tinha vidro quebrado na sala, indo até a cozinha. A gente ficou muito aterrorizado, porque só estava eu e meu irmão nesse dia. Eu fiquei mais aterrorizado porque na hora eu não senti toda a adrenalina. Na hora eu consegui fugir e consegui passar. 2, 3 horas depois eu comecei a sentir tudo que aconteceu. Começou a me dar um ataque de pânico, eu não conseguia dormir, não conseguia ficar calmo, começava a gritar, a querer sair da casa, olhava para o chão, olhava para a janela, qualquer lugar já me dava medo, e isso me fazia querer sair de lá. Segundo dados do Estadão, o Capão Redondo aparece entre os 3 primeiros bairros mais perigosos da cidade. Para entender melhor a situação da região, o morador e fundador da página Capão News, Nailson Costa, conta o que geralmente acontece nas ruas daquela região. Quem mora na periferia aprende a conviver com isso desde muito cedo. Alguns casos que eu recebo na Capão News, que é o meu canal de notícias aqui voltadas para a região, a maioria das notícias são relacionadas a crimes. Grande parte deles são crimes de roubo em pontos de ônibus. A maioria deles acontecendo de manhã, então as pessoas saem para trabalhar cedo, estão esperando o ônibus. Como um grande conglomerado de ineficácia do governo, os ônibus daqui também são poucos, então demoram a passar. E sempre saidinha. 2 caras numa moto que assaltam o ponto de ônibus. A gente costuma receber bastante esses casos. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11h, só amanhã de manhã. O Jaçanã, na Zona Norte, também é perigoso. A moradora Caroline Siqueira, de 22 anos, comenta a pior experiência que presenciou nos anos que mora na região. Ali perto do São Luís Gonzaga, que tem uma praça, que é próximo da praça realmente do Jaçanã. E nesse dia faz uns 7 anos atrás, não me lembro muito bem, mas faz um bom tempo. E tava eu, minha irmã e uma amiga dela e o namorado dela. Estávamos voltando a pé, porque a gente anda aqui tranquilamente de noite. Nesse dia, a gente passou, era umas 10 horas. E nisso, a praça era muito escura na época. E a gente presenciou esse assalto com 2 senhoras vindo do São Luís Gonzaga e um cara foi lá e roubou a bolsa. Tinha um grupo de jovens que viu, correu atrás e conseguiu salvar a bolsa da senhora, pegaram o cara, bateram no cara e deixou ele embora. Um dos crimes mais comuns que atinge quem anda pelas ruas de São Paulo é o roubo. O técnico Franklin Costa, de 23 anos, foi abordado por assaltantes na região do Butantã. Era fim de tarde, eu tava saindo do serviço, como eu sempre fazia, e 2 caras de repente me abordaram, e um deles colocou a arma na minha cabeça, e o outro começou a gritar pra eu dar a chave do carro, pra não ficar enrolando, tentando colocar medo, me aterrorizar e tal. Aí na hora eu nem consigo pensar em nada, mas a minha sorte foi que na hora passou uma viatura e os 2 se assustaram e acabaram saindo correndo e fugiram de moto. Nos casos de assalto à mão armada, na maioria das vezes o assaltante está em busca de celulares. O universitário Felipe Gonçalves, de 26 anos, voltava da aula quando foi abordado por um criminoso armado.
que perguntou se Felipe queria voltar para casa com vida. Eram umas 11 horas da noite, desci em frente a uma padaria onde eu desço sempre, tava tudo fechado. Aí eu tava vindo pra casa e quando chegou numa certa altura, saiu um cara de um canto escuro, né? Conforme eu fui andando, ele foi andando do meu lado, olhou pra mim, eu olhei pra ele, cumprimentei, né? Dei uma boa noite pra ele. Aí ele já me abordou perguntando se eu conhecia ele, que não era pra me rir, não era pra me falar nada não. Perguntou se eu queria chegar andando em casa, se eu queria voltar vivo pra casa. Eu falei que sim, né? Aí ele já me abordou com um revólver, só perguntou o que eu tinha comigo, perguntou se eu tinha dinheiro, eu falei, não tenho dinheiro, só tô com meu celular. Aí a gente continuou andando um pouco mais, aí a gente parou perto de um riozinho que tem aqui perto da minha casa. Ele pediu pra me pegar o celular, não falar nada com a polícia. Estamos apresentando o documentário São Paulo, Feridas do Crime. No próximo bloco, entenda por que cada vez mais jovens entram no mundo da violência. Vai, o crime vem, a quebrada tá normal, eu tô também. O movimento dá dinheiro, sem problema. E o consumo tá em alta como manda o sistema. Voltamos a apresentar o documentário São Paulo, Feridas do Crime. Quem inventou o crime? Deus que não foi, com certeza, nem o favelado. Muitas vezes, a violência começa na infância. Menores de idade costumam ser influenciados pelo dinheiro fácil e a chance de uma vida melhor. A assistente social da Fundação Casa, Luciana Oliveira, explica as dificuldades que um menor costuma enfrentar com a desigualdade social. Que é aquela coisa, você tem ou não tenho. Uma coisa que meus meninos falam muito quando eu atendo ele. Ah, senhora, ele é rico, eu roubei, eu não tenho como ter. E ele compra outro. Então é isso. Não justificando e já justificando. Eles roubam para ter aquilo que eles não têm. O motivo mais comum para as práticas ilegais, como roubo e furto, é o uso de drogas. O usuário fica sem dinheiro para sustentar o próprio vício e cai numa maneira mais rápida de conseguir dinheiro. O ex-usuário de cocaína, Lucas Borri, confessa já ter cometido atos infracionais pensando na droga. Eu roubei várias coisas dentro de casa, vendi, troquei. Eu manipulava na rua, inventava história para pegar dinheiro emprestado com pessoas conhecidas. Eu vendia celular, roupa, tudo que pudesse valer R$5. No Brasil, os menores de idade não cometem crimes. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os casos mais graves de atos infracionais exigem a internação na Fundação Casa. A advogada criminal e professora de Direito Penal, Juliana Moreira, afirma que este é um dos fatores que mais levam os menores para a criminalidade. Muitos maiores utilizam menores para a prática de crimes e menor no Brasil não vai preso. A medida mais grave que o menor pode responder é pela internação. Então, muitos maiores se valem disso e jogam culpa nos menores. Juliana ainda explica que a falta de políticas públicas e a desigualdade social também são capazes de formar criminosos na cidade. Menos escolas, mais presídios. Realmente isso é uma máxima verdadeira, porque nós deveríamos investir na educação. Quando a gente vê aquelas crianças jogando bolinhas, pedindo esmola no farol, pergunte-se, qual é o destino dessa criança? Ah, mas deveria estar na escola, deveria estar... Não tem escola. Para as pessoas de periferia não tem esse acesso. Não tem escola, não tem hospital, então eles tornam-se bandidos. A sociedade cria criminoso. Para entender melhor a situação dos viciados em drogas, o usuário Robson Rosa, de 40 anos, faz uma comparação com as fases do vício. Eu costumo dizer assim, a gente sempre fala, né, que a droga ela tem 3 fases, que são as 3 fases animais. A primeira fase é a fase do macaco, sabe? Quando a gente usa droga, tudo é muito bom. No comecinho é tudo legal. A gente pula igual um macaco, tudo é festa, tudo é maravilha. A segunda fase da droga é a mais perigosa. É onde você pode morrer, ou você mata, ou você morre, ou você vai preso. É a fase do leão, que você fica bravo, sabe? Que você acha que é malandro. Se você conseguiu passar essa fase do leão, sem matar, sem morrer, ou sem ir preso, você entra na fase do porco, que aí você já não tem mais nada. Você anda sujo, com fome, cheirando mal. Isso que a droga faz no ser humano. O sociólogo da Universidade de São Paulo, Sérgio Adorno, estuda a criminalidade no Brasil. Para ele, a violência é um traço marcante da sociedade, que divide a população e faz a convivência entre indivíduos ser cada vez mais difícil.
Uma coisa são vamos dizer, essas violências que ocorrem no mundo do crime, chamado mundo da delinquência. Os homicídios, as agressões que envolvem a integridade da pessoa, a integridade física da pessoa, a sua integridade moral, a sua integridade psíquica, a sua identidade. Outra coisa são, muitas vezes, formas muito sutis de violência, que são violências simbólicas, né? Em entrevista ao Balanço Geral da Record, o especialista em segurança pública José Paulo Rubim Rodrigues explica como deveria ser a segurança pública do país e esclarece qual é a atitude adequada dos policiais para que não haja tantos casos de violência. Essa questão de criminalidade que ocorre em determinados locais, isso aí tem um processo até digital de georreferenciamento. As polícias têm que haver mais investigação, tem que participar mais. O que você veja bem hoje em dia, no caso de Florianópolis e o caso do Rio de Janeiro, que são áreas que a geografia de morro é muito presente com a capital, hoje os policiais, principalmente as polícias militares, você veja, o cara sai de manhã, pega um fuzil e vai para a área de confronto. Isso não é segurança pública. Isso é, pelo contrário, isso é insegurança pública total, absoluta. Falta de política de segurança pública nacional, estadual. Ninguém está tendo a menor preocupação com isso. Segundo José, é necessário ter uma maior valorização da população para que a falta de oportunidade deixe de mandar crianças e jovens para o mundo do crime. E às vezes você vai pegar nessas comunidades esses jovens que estão hoje de fuzil, que não receberam nenhuma oportunidade, não tiveram nenhuma investigação e já foram presos dezenas de vezes com o tráfico e levados à justiça e sem nenhum procedimento com eles. Estamos apresentando o documentário São Paulo, Feridas do Crime. No próximo bloco, os caminhos para diminuir a criminalidade. O crime vai e o crime vem. A quebrada tá normal, eu tô também. O movimento dá dinheiro, sem problema. E o consumo tá em alta como manda o sistema. Voltamos a apresentar o documentário São Paulo, Feridas do Crime. A violência acontece por vários motivos, e o governo tem se mostrado incapaz de enfrentar esse caos social. Alguns problemas estão relacionados com a economia do país, enquanto outros ocorrem devido à falta de políticas públicas que contribuem no aumento da injustiça e impunidade. Gera violência, o pânico, o medo já não é segredo. Violência gera violência, já faz parte do nosso habitat. Violência gera violência, o pânico, o medo já não é segredo. Violência gera violência. O coordenador da Escola Pública Conselheiro Rui Barbosa, no Horto Florestal, Alexandre Lima, de 40 anos, relata alternativas que usa para tentar resgatar os adolescentes que têm contato. A nossa parte de informação, de tentar resgatar o aluno, a gente faz, principalmente porque a gente, de nenhuma maneira, você discrimina o aluno. Embora você saiba que ou que ele faz uso, ou que, inclusive, assim, às vezes chega pra gente, não de uma forma direta, que ele está envolvido com algum ato infracional desse jeito, a gente procura não ter uma diferença no tratamento desse aluno, né? Quando você tira o aluno do ocioso fora da escola e traz de volta, mas tendo uma estrutura legal para manter, então, assim, oferecendo cursos, esportes e tudo mais, eu acho que isso daí preenche a vida desse jovem. A advogada Juliana Moreira argumenta que é preciso investimento para diminuir a criminalidade. Segundo ela, é essencial pensar em prevenção antes de agir com punição. São as políticas públicas do governo, especialmente a do Estado, porque quando nós falamos de segurança pública é um problema diretamente ligado ao Estado. Diminuir é sinônimo de investir. É investir na educação, é investir no ser humano, é investir na saúde, é investir em escolas. O Estado deveria prevenir antes de punir. O coordenador de pesquisa do Centro de Políticas Públicas, Naércio Menezes Filho, reforça a necessidade da educação para impedir o crescimento da criminalidade. Para ele, um menor desocupado na periferia é automaticamente inserido no crime. O surpreendente é que nós temos 600 mil jovens que não completaram sequer a primeira série do ensino fundamental. Esses jovens, ao não ver perspectivas no mercado de trabalho, podem se voltar para atividades criminosas. Se apenas 1% desses jovens entrarem em atividades criminosas, significa que teremos 20 mil novos jovens no crime. Se cada um deles cometesse apenas um crime por semana, seriam mais de 2 milhões de crimes no ano. O ex-capitão da Rota e vereador do Partido Progressista,
Conte Lopes, de 70 anos, afirma ser preciso mais união da polícia para não haver criminalidade. Segundo ele, é também necessário que as leis sejam aplicadas de forma correta. Então, primeiro, nós temos que ter alguma forma de unir as polícias para você realmente combater o crime. Punir, a pessoa ter certeza que ela vai ser punida. Não adianta ele cometer 20 latrocínios, matar 20 pessoas para roubar, ou cometer 20 estupros para depois ser preso. É melhor que ele seja preso uma vez para ele ter até esse exemplo para ele. Então, porque a punição tem que ser eficaz e rápida, que é a tolerância zero em Nova York. O cara cometeu um crime, ele é preso. Se ele vai ficar um mês preso, 2, mas ele vai sentir o peso da lei. Aqui no Brasil não, principalmente dos 13 anos aos 18, ele comete o crime que ele quiser e não vai preso. Então, obviamente, ele acha que ele pode tudo. Então, eu acho que tem que ter leis mais fortes, valorização dos policiais e a sociedade também poder opinar que tipo de polícia que ela quer. Buscando uma alternativa para tentar ajudar os presidiários, a pastoral carcerária leva palavras de amor e, acima de tudo, contribui para a redução de criminosos. O padre Eli Marcel de Abreu, da comunidade Santa Rosa de Lima, explica como funciona a proposta do projeto. Pastoral carcerária é pessoas que visitam os presos e fazem um trabalho, celebram a Eucaristia, enfim, a pessoa, a lei dos homens ela vai cumprir, que seria a pena a qual ela foi condenada. Mas ela tem um conforto espiritual por parte da igreja, por parte da palavra de Deus, da Eucaristia, do perdão, enfim. E também tudo que a igreja faz através do seu trabalho pastoral é de prevenção também contra isso. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. O meu mundo me ensinou a ser assim, fazer a correria, os cana vinham atrás de mim. Aprendi a ser esperto, aprendi a meter fita, no meio da malandragem solto fumaça. Cresci numa quebrada onde não pode dar mole, onde amigo e confiança com certeza não há. Mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. Há também ONGs e projetos sociais que buscam resgatar os jovens da vida no crime e inseri-los novamente na sociedade e no mercado de trabalho. O jornalista Nailson Costa explica alguns caminhos encontrados no Capão Redondo. Há muitas ONGs aqui na região do Capão Redondo, né? A maioria delas criadas pelos próprios moradores. Existe o Projeto Sonhar, do meu amigo Marcos Lopes, que é focado em resgatar jovens do mundo das drogas, com cursos profissionalizantes, com apoio pedagógico, com profissionais, com psicólogos, ajudam eles a se reinserirem novamente no mercado de trabalho. Existe também a Casa do Zezinho, da Tia Dag, que é um centro educacional, pega jovens desde muito cedo, de 7 anos de idade, até cursos profissionalizantes para jovens de 15, 16. Existe também a ONG Pequeno Mestre. Essa ONG é especializada em dar aula de jiu-jitsu para a população, focada em fazer uma transformação social por meio do esporte. Embora seja um problema presente no mundo inteiro, algumas regiões já conseguiram diminuir a violência. De acordo com a revista Exame, a cidade de Medellín, na Colômbia, teve queda de 85% nos números de homicídio dos últimos 15 anos. Já Ciudad Juárez, no México, diminuiu 93%. Nos dois países, os governos investiram em melhorar as condições de vida das áreas mais pobres e combater o crime nas regiões mais problemáticas. Através de políticas públicas e ações preventivas, esperamos que a cidade de São Paulo siga o mesmo caminho para vencer a criminalidade. Você acabou de ouvir o documentário São Paulo, Feridas do Crime. Produção dos alunos do 4º semestre de Jornalismo Noturno, da Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Locução e roteiro, Amanda Oliveira e Stephanie Mota. Produção, Amanda Oliveira, Igor Siqueira, Isabela Strabon e Stephanie Mota. Sonoplastia, Danilo Nunes. Orientação, Wagner Belmonte. Gravado no estúdio de áudio da Fapcom, em outubro de 2017.